Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo. Fizemos um projeto usando o Arduino e já adiantando, o projeto deu errado, mas temos o intuito de falar para vocês como não fazer isso para que seus projetos não deem errado. Então, segue o vídeo e continue vendo esse projeto. O projeto começou usando uma placa de buzzer, cabo jumper macho, junto com a placa Arduino Nano, ligado a um USB mini no PC. Foram colocados o jumper amarelo no D4, como pode se ver aqui, ó, e o jumper preto na GND, perdão. Ligado no jumper preto o lado negativo do buzzer e o lado positivo do buzzer no jumper amarelo. Podemos ver o código aqui para que isso funcione, sendo constante int buzzer 4, que está no D4, e o código aqui pin mode buzzer output não utilizar. Aqui a frequência que devia soar no buzzer não soou. Vemos a compilação do código, lembrando que aqui é a ID do Arduino, ele está totalmente compilado, deu correto. Porém, quando carregamos o código para o Arduino, vemos o seguinte: está carregando, consegue compilar, consegue mandar carregando. Olha o erro que deu, ó, programa não respondido. Bom dia, eu sou o Yuri e eu vou apresentar o projeto de um mini refrigerador feito com uma placa Peltier e um Arduino. Um mini refrigerador é um pequeno compartimento que você quer manter a baixas temperaturas. Pode ser utilizado para conservar algum medicamento, algum alimento ou para atingir reações que só ocorrem a baixas temperaturas, como por exemplo estodificar uma semente que só nasce em regiões de clima frio. Mas por algum motivo no espaço onde você quer trabalhar você não tem um refrigerador ou algum equipamento que sirva para esse fim. Então você quer um refrigerador que seja pequeno, barato e fácil de usar. É aí que entra a placa Peltier. Ela atende a esses requisitos, o Arduino faz fazer o controle de temperatura, a placa Peltier faz fazer o resfriamento. E aí você precisa também de um sensor de temperatura que vai informar o Arduino a temperatura do sistema para que ele possa fazer a regulação. A placa Peltier se baseia no efeito Peltier, que é uma variação do efeito termoelétrico. O efeito Peltier acontece quando dois condutores de materiais diferentes estão em contato um com o outro, submetidos a uma diferença de potencial elétrico. E no estabelecimento de uma corrente elétrica é estabelecido também um gradiente térmico entre esses dois condutores. Com o estabelecimento desse gradiente térmico, isso favorece o fluxo de calor de um condutor para o outro. Então, você tem inserindo energia no sistema, você consegue tirar calor de um lado quente e mandar para outro lado quente. Se você utilizar um dissipador no lado da placa que esquenta, você pode fazer um refrigerador do lado frio da placa. Aqui nós temos o circuito do projeto na plataforma Tinkercad da Autodesk, que nós podemos ver todos os componentes, ele está simulando inclusive. Aqui temos a placa Arduino, um potenciômetro, um sensor de temperatura, uma fonte de potência, um relé e um resistor. Esse resistor está aqui modelando a placa Peltier, porque a plataforma Tinkercad não tem a placa Peltier. E aqui um amperímetro e um voltímetro que servem para aferir tensão e corrente no resistor. Nosso código ele vai ler a entrada A1 do potenciômetro como referência, vai ler a entrada A0 do sensor de temperatura e vai ativar ou desativar essa saída analógica 3 aqui. A variável x é uma conversão da entrada A1 dentro de toda a gama de valores que ela pode assumir para valores de temperatura entre menos 4 e 25 graus. Variável temp, que é a temperatura, ela é uma conversão da entrada A0 para a temperatura em graus Celsius.
E o programa simplesmente vai fazer um loop o tempo todo lendo essas duas variáveis e vai comparar a temperatura com a referência. Quanto a temperatura é menor ou igual à referência, ele vai desligar o sistema, e quanto a temperatura é maior que a referência, ele vai ligar o sistema e resfriar. Iniciando a simulação aqui com a temperatura setada para o mínimo, menos 5 graus. E aqui a temperatura está em 25, então a temperatura maior que a referência, o sistema está ligado, temos tensão e corrente aqui. Se eu aumentar essa referência aqui no máximo, ele desliga, porque é 25 graus. Então ele não precisa mais resfriar o sistema, atingir o objetivo, então o sistema desliga. Mas se a temperatura do sistema cai, continua desligado. Se eu diminuir a minha referência aqui no potenciômetro, vai chegar um ponto que eu vou estar abaixo da temperatura do sistema, e o sistema vai ligar e vai voltar a resfriar o que tiver aí. A grande vantagem desse projeto é que ele é pequeno, simples e barato, e o Arduino torna as coisas muito mais fáceis de serem implementadas. Mas é importante lembrar que esse projeto também é possível sem a utilização do Arduino. Com o uso de um amplificador operacional montado em um circuito diferencial, é possível atingir exatamente o mesmo resultado, mas com um circuito muito mais complicado de ser implementado. Lembrando também que o amplificador operacional é muito mais barato que o Arduino. O Arduino ele tem muitas vantagens, ele é fácil de utilizar, esse projeto, por exemplo, você pode trocar a placa Peltier por outros dispositivos e utilizar uma diferença de temperatura para ativar diversos dispositivos diferentes, mas o Arduino não é a mais barata das opções.